Olá, pessoal. Eu me chamo Catiana Oliveira, sou professora substituta do curso de Letras aqui da UEMA Campus Itapecurumim. Estou aqui hoje para contribuir com a resolução de uma questão do ENAD de 2021, tá? Mas já é uma preparação aqui para o nosso ENAD de 2024. A questão é a de número 17, área de letras, licenciatura. Diz o seguinte: o componente língua portuguesa da BNCC assume a centralidade do texto, comunidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividade de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semiose. Aí tem de onde foi retirado esse trecho do site e a data. Só que quem conhece a nossa BNCC sabe que esse trecho em específico ele foi retirado do tópico 4.1.1, que vai retratar sobre a etapa do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, área de linguagens, que aborda as competências, as práticas de linguagem, objetos de conhecimento, habilidades que podem ser trabalhados dentro da disciplina de língua portuguesa, a diversidade. Então, observamos aqui que foi retirado na íntegra. Tal proposta assume a centralidade do texto, comunidade de trabalho e as perspectivas enunciativo discursivas na abordagem de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem em atividade de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semiose. Na página seguinte a esta citação, a esse trecho que está lá na BNCC, ele contextualiza, ele explica que diversidades pode ser estas. E diz o seguinte: as práticas de linguagem contemporâneas não só envolvem novos gêneros textuais e textos cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar e de interagir as novas ferramentas de edição de textos, áudios, fotos, vídeos tornam acessíveis a qualquer um a produção e a disponibilização de textos multissemióticos nas redes sociais e outros ambientes da web. Não só é possível acessar conteúdos variados em diferentes mídias, como também produzir e publicar fotos, vídeos diversos, podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas e revistas e livros digitais, etc. Certo? Ela dá continuidade com outras sugestões para trabalhar esses meios multissemióticos, como é retratado logo no início aqui da questão. Então, diante dessa contextualização que está na BNCC, quem já estudou, quem conhece, quem ainda não conhece, eu sugiro que dê uma analisada, dê uma lida nessa parte da nossa BNCC, em especial, que vai falar sobre língua portuguesa no ensino fundamental 1, anos iniciais, ensino fundamental anos finais. Então, dê uma lida, dê uma analisada da forma que contextualiza e aborda essas competências específicas de língua portuguesa para o ensino fundamental, certo? Então, voltando aqui, vamos analisar as 5 alternativas propostas aqui pela questão de número 17. Então, com base no excerto, assinale a opção correta. Então, tenham atenção, porque ele está solicitando a opção correta. Tá? Então,
verifiquem aí lá nas questões que vão cair se esse termo está correto ou incorreto para vocês não errarem a questão. Então vamos lá, alternativa A. Por dar centralidade ao texto como unidade de trabalho, os conhecimentos sobre os gêneros discursivos, gêneros textuais, ocupam um lugar tangencial no ensino de língua portuguesa na BNCC. Quando ele coloca aqui o termo tangencial, ele inviabiliza, ele negligencia, ou de uma certa forma, ele coloca os gêneros textuais em uma condição que a BNCC não cita dessa forma. Nós observamos lá na contextualização a respeito do trecho que ele vai falar. Ele em nenhum momento ele exclui o uso dos gêneros textuais, né? Ele enfatiza esse uso e acrescenta outros meios inserido dentro dessa possibilidade de gêneros. Então, esse termo vem aqui, coloca no lugar, ocupam um lugar tangencial, isso vem aqui inviabiliza a alternativa. Então, a gente já conclui que essa alternativa A está incorreta. Então, a alternativa B. A leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo respeito não somente ao texto escrito, mas também às imagens estáticas ou em movimento e ao som que acompanha e co-significa em muitos gêneros digitais. E aí, de fato, nós observamos que ele vai falar sobre, quando ele diz das habilidades ao uso significativo da linguagem, no sentido de leitura, escrita, produção de textos, várias mídias e semioses, ele possibilita e ele coloca no sentido aí, né, de uma forma ampla. Então, trabalhando isso no sentido amplo e diverso. E, de fato, essa questão aqui, até o momento, ela está em consonância com o que solicita a questão. Dando continuidade. Letra C. Estudos de natureza teórica e metalinguística sobre a língua, sobre a literatura, sobre a norma padrão e outras variedades da língua são tomados como um fim em si mesmo na BNCC, de modo que permitam aos estudantes ampliarem suas capacidades de uso da linguagem em leitura e em produção. Ele restringe, quando ele usa aí, né, ele dá ênfase, ele restringe quando ele fala estudo de natureza teórica e metalinguística, colocando em questão que essa natureza, esse estudo, ele vai ser somente no sentido de análise do próprio código, focando no próprio código, né, no próprio meio de ensino. E aí ele dá ênfase, né, falando que desse código que se refere à língua, à literatura e à norma padrão. Aí ele dá uma diversidade quando ele diz e outras variedades de língua. Mas essa questão da teórica e metalinguística não é somente isso que a BNCC retrata sobre o uso e as possibilidades do texto. Então, essa questão bem aqui, dando continuidade quando ele diz são tomados como um fim em si mesmo, não é somente essa a percepção retratada na BNCC. Pelo contrário, dando continuidade aqui na questão, que ele diz de modo que realmente permita aos estudantes ampliarem suas capacidades em diversas modalidades. Não é somente o que a questão está falando, né, de teórica e metalinguística. Então, bem aqui também a questão ela se torna errada pelo fato de restringir este estudo somente no aspecto teórico e metalinguístico. Então, a alternativa C também está incorreta, certo? Letra D. As práticas de análise linguística, semiótica, que envolvem análise textual, gramatical, lexical, fonológica e as materialidades das outras semioses, devem ser desenvolvidas em sala de aula
posteriormente aos eixos leitura, escuta e produção oral, escrita e multissemiótica. Bom, as práticas de análise linguística também é um dos eixos de língua portuguesa. É correto, ele inicia a questão de forma correta, né, que envolve essa diversidade bem aqui, mas quando ele coloca devem ser, então ele está dizendo prioritariamente em sala de aula, e aí também se eles pelo menos especificassem que tipo de sala de aula é essa, mas dá a entender, a gente subentende que ele está falando da sala de aula tradicional. E aí deve ser prioritariamente, né, desenvolvidas em sala de aula. Ele não utiliza a palavra, não utiliza o termo prioritariamente, mas quando ele diz devem ser, ele está se referindo, deve ser somente às práticas em sala de aula. E aí, posteriormente, ele dá uma sequência de como isso aí deve ocorrer. Lá na BNCC, quando eu li para vocês o trecho, contextualizando, ele deixou claro o seguinte, etc. Várias formas, aqui a gente volta. Também produzir e publicar fotos, vídeos, diversos podcasts, infográficos, enciclopédias colaborativas, revistas e livros digitais, etc. Tá? Então, possibilitando outras formas de análise, de prática dessa centralidade do texto e também a possibilidade de trabalhar outras práticas que vão além dessas citadas aqui na questão. Então, em razão disso, a questão também está incorreta. Letra E. O eixo da produção de textos restringe-se às práticas de linguagem relacionadas à autoria individual do texto escrito. Quando ele coloca a palavra restringe, ele também está tornando, já está inviabilizando. Então, qualquer questão que tenha estas palavras, restringe, deve, ser, no sentido de somente, elas já inviabilizam as questões. Inviabiliza porque lá na nossa BNCC, nas instruções, nas sugestões de ensino, ele fala sobre a diversidade, redes sociais, música, gêneros textuais diversos, gêneros digitais diversos. Então, não é somente essas práticas de autoria individual, é coletivo também. Eu posso trabalhar essa centralidade do texto. Então, diante da nossa análise, a gente vai fazer essa análise por exclusão. Nós excluímos a letra A letra C, a letra D e a letra E. Portanto, a questão correta aqui é a letra B, certo? Então, está aqui o nosso gabarito da questão 17, é a letra B. Aqui estão algumas das referências utilizadas para análise dessa questão. Então, pessoal, desejo a todos vocês boa sorte, tá? Tenham bastante atenção nas questões do ENAD de 2024. Aí, qualquer coisa, estamos aqui à disposição de vocês.